Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesse momento em que eu quero trazer uma meditação e juntos vamos meditar e entender um pouco daquilo que Deus quer falar conosco. Eu sou o Reginaldo Egert, faço parte aqui do grupo de louvor da comunidade e vou estar trazendo essa meditação nesse dia de hoje. Vamos ouvir um hino de louvor e gratidão a Deus. Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Hoje eu quero trazer uma meditação um pouco baseado naquilo que a gente está fazendo esses últimos dias. Talvez desde lá do dia 20, dia 15 de outubro, alguns têm feito a plantação aqui na roça, né? A gente faz parte aqui de uma área rural. A nossa comunidade, talvez, 80% dos membros são pessoas que vivem das suas plantações, né? Laranja, soja, também horta, tem quem planta milho. Então, cada um
faz aquilo que sabe, né? E aquilo que aprendeu. E eu queria me basear um pouco num texto bíblico que a gente vai ler, que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 6, o verso 7. Que diz o seguinte: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Não se engane, de Deus não se zomba. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Quando falei, né, dos produtores aqui que plantam soja, milho, tem sua horta, laranja, cada um tem um tempo, né, de cultivo. Mas antes da gente fazer esse cultivo, a gente prepara a terra, tem seu período, é lógico, por isso que eu falei que lá no meado de outubro alguns já começaram a plantar, porque a gente veio de um tempo de seca. Faz muitos anos, talvez, que a gente não tenha visto uma seca tão rigorosa como foi, onde que pudemos ver tantas queimadas, os rios secando, enfim, um cenário totalmente diferente do que está hoje. Naqueles dias, talvez lá uns 2 meses atrás, era difícil até de respirar, né? Aquela fumaça no ar, tempo seco. E se a gente olhar hoje, como está tudo diferente. A gente olha um cenário totalmente diferente, tudo verde, já bonito. E é interessante também que a mídia, né, anunciava essas queimadas, fogo, né, em plantações, em mato. E tudo isso foi acontecendo e a mídia divulgando. E já tão logo, quando veio uma previsão de chuva, ela veio junto com uma notícia, né, que deu, assim, deu até o que falar. Porque as primeiras chuvas estavam vindo com tempestade, né, alta possibilidade de granizo, vendaval, com vento podendo chegar até a 100 km por hora. E isso caiu, né? Caía no celular de muitas pessoas. É o que a previsão dizia. Mas interessante que, muito ao contrário disso, Deus mandou tudo de forma diferente. Ele veio uma chuva calma, né? Teve até um dia que a gente estava aqui na igreja jogando vôlei, escutamos um ronco de chuva. Falei, mas não é possível, será que isso é vento? E começou a cair as gotas d'água, né? Foi muito interessante aquilo, né? Caiu uma chuva leve, gostosa, refrescou, sem vento, sem granizo, veio de forma totalmente ao contrário daquilo que tinha sido anunciado. E dali para frente, a chuva se regularizou, né? Então, as pessoas conseguiram preparar os seus terrenos e aí se inicia o plantio. Para quem planta, eu vou colocar assim meio na sequência, para quem tem uma horta, planta alface, ela tem um período, 30 dias mais ou menos, 40. Para quem tem a horta, né, já começa a fazer a colheita. Você planta o alface, dali 30, 40 dias você está colhendo alface. Para quem planta soja, mais ou menos, não é bem exato, né? Mas algo em torno aí de 115, 120, até 130 dias. Quando você planta, você sabe o período já que você vai estar fazendo essa colheita.
Também tem as pessoas que plantam milho, né? Vai um pouco mais além disso. Vai para uns 150 dias. E a laranja, a pessoa quando planta o pé de laranja, ela vai começar a colher os seus frutos dali, talvez 3 anos, 4 anos. Depois que já está em produção, a colheita é anual. Uma vez por ano, a gente faz a colheita. O que eu quero dizer com isso? O texto que eu li, ele é basicamente, não é basicamente, ele é a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela dita o nosso destino. Ou seja, o que plantamos é exatamente aquilo que vamos colher. Ela tem um tempo de espera. Como eu disse, em alguns casos alguém espera 30 dias, 40 para fazer a colheita. Outros têm que esperar 4 meses. Existem casos aí que eu falei de 3 anos, 4 anos. Existem tantas outras coisas que podem levar muito mais tempo ainda. Mas uma coisa, um ponto comum, é que na lei da semeadura, aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. A gente tem a possibilidade de escolher a semente. Eu quero tal variedade, quero aquela variedade. Mas uma coisa é certa. O plantio, ele é opcional. O plantio, ele é totalmente opcional. Mas uma coisa que é certa é a colheita. Eu posso plantar ou não plantar, mas se eu plantar, com certeza, alguma coisa eu vou colher. Temos os problemas no meio do caminho, né? Nem tudo que se planta colhe. Temos, vamos dizer assim, as adversidades do tempo, né? A gente pode ter uma seca, às vezes pode ter um excesso de chuva. Como já falei também, né? Das previsões diziam aí que a gente pode ter tempestades. Mas a lei diz que tudo que se planta, colhe. Essa é a primeira parte do texto, né? De Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz, tudo aquilo que a pessoa plantar é exatamente isso que ela vai colher. E eu usei essa demonstração da realidade aqui das pessoas, aqui da nossa comunidade e tantas outras pessoas, né? Por aí, que são agricultores, citricultores, que têm sua horta, ela planta e colhe. Mas o texto de Gálatas, ele vai um pouco além. Aí ele mexe, Paulo ele fala um pouco da outra parte, né? Aí ele vai falar da parte espiritual. Se plantar no terreno da natureza humana, é o verso 8. No verso 8 ele diz, se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. O que seria isso? No mundo de hoje, a gente vê tanta desgraça acontecendo, pessoas investindo seu tempo em planejar a morte de outra pessoa, assaltar o banco, o próprio estupro, né? São tantos meios de a pessoa investir, né, na natureza humana, e porque a natureza humana ela é falha, né? Então, se a gente começar, é fácil porque, como se diz, o que seria plantar, né, investir na natureza humana? Plantar no terreno humano. As coisas ruins que a mente humana às vezes pensa. E a gente às vezes investe pesado nisso, né? Coloca sementinha ruim, né?
para ver se dá certo. Só que ela nasce, né? Ela germina, com certeza, tem todo tipo de semente, ela vai germinar. Às vezes a gente planta uma soja, mas junto na soja ela vem o mato, vem o cipó, vem a trapoeraba. Então a gente às vezes fica imaginando como eliminar elas. E se a gente começar a investir no mato, esquecer da soja, a soja não vai dar. E o mato toma conta. E assim é na nossa vida também, na natureza humana. A partir do momento que começamos a investir, né? Colocar a semente nossa em cima daquilo que é o pecado, a nossa colheita não vai ser boa. Com certeza vamos colher algo que não vai estar agradando a Deus, e essa colheita não vai fazer bem para nós, e muito menos vai agradar a Deus, né? O verso, já logo para frente, né? Ele diz o seguinte: porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida. Se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida. Hoje em dia, tá tão difícil, né, a gente olhar as coisas no mundo e falar dessa maneira, né? Plantar no terreno do Espírito de Deus. Temos vários exemplos aí de acontecimentos, de coisas que acontecem na nossa vida que sempre norteiam a gente, né? Na semana passada, tivemos aqui na nossa comunidade a evangelização. E teve um pastor que fez uma demonstração, né? Contou uma historinha que quando era criança, o pai dizia pro filho, né, para ele, né, quando era criança, o pai dizia, falava: olha, filho, é o seguinte, não coloca o dedo na tomada, né? Se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque. E eu também fiz isso, né? Hoje em dia é mais difícil, porque as tomadas são mais protegidas. Mas lá atrás, sei lá, 15, 20 anos atrás, as tomadas eram um buraquinho mais aberto. E quem não colocou o dedo ali, né? Às vezes o pai e a mãe falavam: você coloca o dedo, você vai tomar choque. Mas a gente desobedecia a ordem. E a gente vai lá, coloca o dedo e pá, tome choque, né? Aí, se não é por amor, né, do ensinamento de um pai, é pela dor, né, do choque que você tomou. Tomou uma vez, você não quer tomar outra. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o pai da gente, o pai do céu, né, Deus, o próprio Jesus Cristo, nos dá vários exemplos. Na questão, por exemplo, ajudar o próximo, né? Ter paciência com as pessoas. Enfim, são diversas formas, né? Colaborar dentro da comunidade, com o trabalho. Hoje, tudo que você vai fazer, às vezes você tem que implorar para as pessoas fazerem, né? A gente vê tanto desamor entre as pessoas, né? Os pais com os filhos com os pais. E parece que perdeu, né, aquele respeito que existia. E Deus não se agrada disso, né? Por isso que a gente, quando fala em plantar no terreno do Espírito de Deus, é a gente plantar semente boa e fazer coisas boas. Pensar mais no próximo. Enfim, é fazer coisas boas. O texto ainda diz, né, que no verso 9, só para finalizar o verso 8,
Que daí fala que desse terreno, se a gente fizer coisas boas, desse terreno, que é o Espírito de Deus, a gente vai colher a vida eterna. E o verso 9 é: não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. O que eu quero dizer com isso é que lá no começo, quando eu falei sobre o tempo de cada cultura, né? Alface, 30, 40 dias, soja, seu tempo, né? 100 e poucos dias, milho, 150, talvez, um pouco mais, um pouco menos, laranja, talvez até 4 anos, 5 anos, talvez. Fala do tempo, né? As coisas às vezes não é como a gente quer e na hora que a gente quer, né? Deus tem um tempo. Às vezes uma oração, Deus não consegue. Não é que Deus não consegue. Deus não responde a nossa oração a hora que nós queremos. A resposta vem no tempo de Deus. E Ele vai dar a sua resposta. Por isso que esse verso diz, né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. A gente às vezes se anseia em fazer a colheita. É muito interessante a nossa pressa, a nossa paciência, às vezes ela não é uma paciência ela é ilimitada, né? Não é limitada, não. Qual o produtor, né? Já até usei esse exemplo. Qual o produtor que planta soja sabe que leva 4, 5, 6 dias para germinar? Mas planta, no outro dia tá com o dedinho. Se não for canivete, tá com o dedinho, cavocando, para ver como tá o grão. É muito interessante, né? Dá o segundo dia, tá lá de novo. Vai lá, às vezes não acha semente e fica lá cavocando. Tá quase para nascer, você até quebra o broto, né? É a nossa ansiedade. E a gente sabe tudo o que vai acontecer, o como vai acontecer. Mas a gente não tem paciência de esperar. Então, e eu digo assim, não é... Eu sou assim, eu tenho certeza que isso é um hábito e um costume, né? Hoje, quando eu estava plantando soja, eu tinha acabado de plantar e tinha uma pessoa lá que veio visitar lá na roça e já estava com o canivete cavocando. Então é muito interessante, né? Que a gente não tem paciência de esperar germinar. E essa pessoa até foi muito interessante porque ela cavocava o canivete e falou, não, nerdão, mas aí não caiu o grão. Aí eu fui um pouco mais ao lado e falei, não, tá aqui sim, né? E teve um dia também que a gente procurou e não achava nada. Aí eu até marquei e quando chegou, passou os 4, 5 dias, ela germinou, né? Nasceu, até eu fui lá para essa pessoa, mostrei, falei, olha, você lembra que a gente falou que não achou semente? Mas ela estava aqui, você vê como que nasceu. A nossa paciência, ela não sei se é falta de paciência ou é curiosidade, né? Mas nesse caso a gente pode dizer que às vezes é falta de paciência. A gente não tem paciência para aguardar germinar uma semente. Quem dera, será que nós vamos ter paciência para aguardar que Deus nos responda uma oração? Será que vamos ter paciência, né, para aguardar, né, que Deus ele responda aquilo que a gente pede? Enfim, não nos cansemos de colocar a semente. Temos que investir em colocar boa semente, amar mais o próximo. É uma coisa que é difícil, ter paciência, mas a gente tem que aprender a exercitar a paciência, novamente, né? Hoje a gente vive um mundo muito imediatista. A gente não tem paciência nem de ler uma mensagem celular. Já coloca lá no vezes 2 para ir rápido, né? Porque não consegue mais ler no jeito normal. Portanto, né? Se a gente aguardar com paciência,
vai chegar o tempo que vamos fazer a colheita. A colheita a gente vai fazer de acordo com aquilo que a gente plantou. O meu desejo, né, e a minha oração é para que a gente plante a semente do bem, né? Assim como a gente viu agora que Deus, no momento certo, respondeu às nossas orações. A gente orou muito, pedindo por chuva, e Ele mandou. As lavouras, assim, a gente tem olhado, tá bonito, verde, bem nascido, né? Deus tem respondido a nossa oração. Mas às vezes tem horas que Ele demora um pouco para responder, né? Que a gente tenha paciência, né? De aguardar e esperar. Que a gente, na hora certa, vai fazer a colheita. Mas a gente vai fazer a colheita da semente que a gente plantou. Se a gente planta a semente do bem, com certeza a gente vai colher coisa boa. Se a gente, infelizmente, plantar a semente do mal, é essa colheita que vamos fazer. Que Deus abençoe essa palavra e que Ele faça brotar uma semente de esperança e de vida nova em nosso coração. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Gostaria de encerrar esse momento de meditação incentivando que nós possamos chegar a Deus em oração, pedindo para que Ele nos auxilie, nos ajude durante esse período, né, de cultivo ainda que temos nas nossas lavouras, né, e para que a gente depois faça uma boa colheita. Oremos. Amado Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua paciência, Senhor, para conosco. Muitas vezes olhamos previsão, olhamos
pensamos naquilo que as outras pessoas nos falam, mas às vezes esquecemos de consultar a Ti, Senhor, para saber aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Tu tens demonstrado a cada dia para conosco o Teu amor, a Tua bondade, e Te agradecemos pelas chuvas que o Senhor tem nos mandado, chuvas calmas, tranquilas, o tempo bonito, sem ventania, sem granizo. Nós temos muito que Te agradecer por tudo isso. Abençoa essa palavra no nosso coração, na nossa mente, também no nosso agir, para que no tempo certo façamos a colheita, tanto dos grãos que plantamos, da laranja plantada, do alface também que foi plantado, que possamos ter uma colheita farta. Mas também que não esqueçamos, Senhor, de colocar boas sementes naquilo que é correto, naquilo que é digno, que é a vida eterna. Sabemos que a natureza humana ela é pecaminosa, às vezes injusta com as pessoas, e pedimos para que o Senhor nos livre desses pensamentos e dessas sementes ruins, para que possamos, juntos, cada um de nós, colocarmos a semente boa no lugar correto, Senhor. E que assim possamos fazer a colheita, uma colheita boa e farta, também no Teu reino. Fica conosco, nos abençoe nessa semana que ainda está que vai se iniciar, e Te agradecemos por tudo de bom que o Senhor nos tem feito. Em Teu nome, louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da